né, de tomar essa iniciativa. O presidente teve que vetar uma decisão prévia tomada. E isso é um custo político enorme. Foi um custo político para mim, um custo político para o presidente, mas era a nossa missão, era o nosso dever, proteger as finanças de estados e municípios, em vez de permitir que pressões, eu usei até essa expressão à época, você não pode distribuir as medalhas antes da guerra. A guerra vai começar, está começando, você já está dando medalha para todo mundo, não vai sobrar munição. Você vai gastar em medalha o que era para ter feito em munição contra o coronavírus. Então, nós mantivemos sempre esse norte e, ao mesmo tempo, cumprimos a determinação do presidente, que é vamos fazer o maior esforço, porque nenhum brasileiro pode ficar para trás, vamos proteger vidas e empregos. Bom, nós temos sido submetidos justamente a essa avaliação também internacional. Eu disse que o Brasil ia surpreender o mundo, porque tinha um congresso reformista, que já havia surpreendido o mundo no ano anterior. Indo a essas reuniões, esses fóruns internacionais, havia um ambiente de descrença, primeiro com a democracia brasileira, uma descrença na democracia brasileira. Exatamente por causa da sucessão de escândalos, de um lado, tinha muita corrupção, aí do outro lado, teoricamente, estaria chegando um governo que não tinha apreço pela democracia, que seria populista. Então, havia uma atitude de descrença em relação à democracia brasileira. E eu, nos fóruns internacionais, sempre disse o seguinte: o Brasil vai surpreender o mundo. A nossa democracia é resiliente, é vibrante, funciona, está fazendo as reformas estruturais. E no primeiro ano, então, enquanto milhões de pessoas na França, nas ruas, impediam a reforma da Previdência, no Brasil, milhões de pessoas nas ruas e o Congresso aprovaram a reforma da Previdência. Então, foi com um enorme orgulho que eu voltei a Davos esse ano, dizendo, eu disse que o Brasil ia surpreender. Logo depois começa a pandemia. Nós já tínhamos encaminhado o Pacto Federativo para o Senado, em 3 versões, justamente construindo em 4 mãos com o presidente Davi Alcolumbre. Nós combinamos, vamos fazer a coisa bem compartilhada, para que os principais partidos possam se debruçar sobre a reforma e, finalmente, patrocinar as medidas que forem aprovadas. Então, encaminhamos uma primeira versão do emergencial para o Podemos, o senador Oriovisto, a segunda versão para o PSD, que é a PEC dos fundos, que também com o senador, por favor, o senador do PSD, Otto Alencar, da Bahia, e, finalmente, a terceira versão, que era a versão ampla do pacto, com o senador Márcio Bittar. Encaminhamos isso para o Senado, iríamos encaminhar a administrativa para a Câmara de Deputados, como combinado. Há sempre gente a favor, gente contra, também no Executivo. Eu sempre digo que quem dá o timing das reformas é a política. Então, a reforma administrativa estava pronta, mas a política dizia que o timing não era aquele. Então, estava havendo uma demora nessa entrega da reforma administrativa, pela política, não pelo plano em si. E é natural isso. Há momentos que são mais convenientes ou menos convenientes. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui, estamos há 2, 3, 4 semanas de uma eleição. Seria um momento interessante para disputar agora, falar agora sobre uma privatização em particular, não é um momento interessante. Então, todos concentrados agora em mobilização de bases, em eleições a nível municipal. Então, eu compreendo que, às vezes, o timing escorrega. Naquela ocasião, escorregou, a administrativa estava escorregando, a tributária, realmente, eu tive problemas, não é? Porque é de conhecimento amplo que eu gostaria de fazer uma desoneração, e, para isso, eu precisaria recorrer a uma nova base tributária, substituindo impostos antigos,
E, então, naquela época, havia quase que uma interdição à discussão desse imposto. Então, eu também estava desarmado ali. Perdi, inclusive, meu secretário da Receita Federal e tive que refazer todo o programa tributário. E fomos atingidos já em pleno entendimento. E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, sempre nos apoiou e, havendo uma divergência ou outra, é o que nós acabamos combinando. Se tivermos uma divergência, vamos discutir isso no final. Vamos trabalhar nossas convergências primeiro. Então, ele sempre apoiou a reforma previdenciária, está a favor das reformas, subscreve o Pacto Federativo, subscreve a tributária, subscreve e tem até propostas avançadas também para o Pacto, para a reforma administrativa. Então, nós temos um perfeito entendimento, apesar das diferenças de opinião, às vezes, que são exacerbadas ou exageradas, um pouco pelos temperamentos pessoais, mas, na verdade, todos estão lutando pelo país. E tudo já combinado, vem o coronavírus, nos atinge. Bom, no coronavírus, nós fizemos, como já foi falado aqui várias vezes, quase R$500 bilhão, 400, 500 bilhões, que eram diferimento de impostos, antecipação de benefícios, empréstimos, redução de compulsórios, iniciativas de vários tipos, antes que nós tivéssemos uma emenda constitucional nos permitindo agir ainda com mais decisão. Assim que chegou a permissão constitucional, nós lançamos os programas mais bem-sucedidos. Se nós, fazendo agora uma avaliação do combate ao coronavírus, um programa extraordinariamente bem-sucedido foi o auxílio emergencial. Hoje todos nós sabemos que convulsão social, evitar convulsão social justamente dos mais vulneráveis que estariam expostos nessa crise.